Eu quero te falar da sua transformação, a transformação que você precisa ter, a transformação que te leva de estar acima do peso, sentindo-se pesada no seu corpo, sem gostar do que vê enquanto vai vestindo a sua roupa, sabendo que você não está cuidando tão bem assim da sua saúde quanto desejaria cuidar. As juntas parecendo enferrujadas, o corpo dolorido. Pela manhã, ao acordar, está lá, acabada, fica no soneca apertando 1 milhão de vezes, sentindo que não está vivendo a vida certa para você. A transformação que te lva a perder todo o peso excessivo, caminhar ereta e confiante, se sentindo bem no seu corpo, se sentindo maravilhosa, sabendo que está cuidando muito bem da sua própria saúde o máximo possível, vendo os seus marcadores todos voltarem ao normal. Incrível! E de forma geral você se sentir assim, como eu gosto de chamar de magra, livre e feliz. Certo? É que se você está aqui assistindo a esses vídeos, pode ser que você fosse gostar de uma transformação como essa. E quem não gostaria, né? E eu entendo essa transformação assim, pois eu também passei por tudo isso. Aconteceu já faz 5 anos, no mês de 2014 eu tinha 25 anos e estava acima do peso, desabando, pois tinha fechado o meu consultório. Nada funcionava para mim ou funcionava muito pouco. Eu me sentia desconfortável com o meu próprio corpo. Muitas vezes sentia vergonha de me expor, não queria nem sair de casa, tinha vergonha de estar com sobrepeso. Além dos problemas de saúde, crises de rinite todo dia, crise de enxaqueca, que demoravam dias. E os meus marcadores bioquímicos, sabe, os exames de sangue, indicavam que eu estava pré-diabética. Tinha prisão de ventre e outras coisas que eu já nem lembro mais. Mas eu sentia que tinha que haver algo diferente. Tinha que ter esperança. E apareceu lá o meu irmão e falou umas coisas bizarras sobre gorduras boas, cortar carboidratos e apontou algumas fraudes em vários conceitos da nutrição convencional. E eu me senti desafiada, pois a Nutri era eu e não ele. E foi estudando a fundo cada assunto, um por um, que eu tive que ceder, mas não com tristeza, com muita alegria. Eu tinha achado a ciência boa, eu tinha achado e eu poderia aplicar um método eficiente. Foi libertador. E você está aqui assim como eu estava frente ao meu irmão, sentindo-se desafiada. Desafiada a entender que há algo que funciona, que é completamente diferente, que temos que nos desapegar de certos conhecimentos e certos mitos. E depois da descoberta, depois de eu descobrir esse mundo novo, eu queria saber tudo. Eu queria o máximo de resultados na balança e na saúde das minhas pacientes. E eu pude reabrir o meu consultório ainda em 2014. Daí comecei também a publicar conteúdo online nas redes sociais. E logo me dei conta de um erro fundamental. Erro que literalmente quase todo mundo comete quando quer emagrecer. Até mesmo quando procuram uma nutricionista, saem com um plano alimentar na mão, mas sem um plano para combater esse maior erro. E eu, enquanto vivia o efeito sanfona, engorda, emagrece, eu estava cometendo esse erro, com certeza. E meu chute é que quase todo mundo que tenta perder peso comete esse erro. Bom, esse vídeo aqui, o vídeo 2, será sobre o grande erro. E eu já vou falar tudinho sobre ele, segura aí! Esse é o vídeo 2 de uma série de 3 vídeos. Então, claro que o vídeo 1 já saiu. Se você ainda não viu, tem um link aqui em algum lugar nessa página para assistir ele. Não precisa ser já, pode terminar esse vídeo aqui antes. E muita gente já viu o vídeo 1 e deixou um comentário aqui abaixo do vídeo. E eu preciso dizer que eu estou impressionada. Alguns comentários me emocionaram mesmo. Eu tenho que agradecer. Muito obrigada. Eu tenho visto os comentários, li todos eles e estou respondendo o que posso. E sério, tem alguns que me deixam assim, de boca aberta. Para vocês que tiraram esse tempinho para comentar após o vídeo 1, obrigada mesmo. E para quem compartilhou também, uau, muito legal, muita gratidão mesmo. E no vídeo 1 nós começamos falando sobre os diferentes níveis de suscetibilidade que temos ao se relacionar com comida. Falamos sobre fome insaciável e sobre os desejos irresistíveis. E a neurobiologia por trás do vício em comida e como isso aprisiona as pessoas. Elas acabam comendo mais do que pretendiam e se sentem sem controle sobre a própria alimentação. O foco do vídeo 1 é que somos diferentes
e fisicamente, biologicamente, vamos reagir de forma diferente a comidas viciantes, dependendo do nosso nível de suscetibilidade. Esse vídeo, o vídeo 2, é sobre o grande erro, e esse erro afeta todos os níveis de suscetibilidade de forma igual. Todos caímos nesse. Então, agora que você sabe do que se trata o vídeo de hoje, você está pronta? Quer saber qual é esse maior erro? Então bora lá! O maior erro de quem quer começar, o erro que impede as pessoas de perderem peso e manterem esse peso a longo prazo, é que elas dependem totalmente de força de vontade. Mas o que isso quer dizer? O que isso significa? Conscientemente, as pessoas não sabem. Elas não se tocam que estão se entregando 100% à força de vontade. As pessoas nem pensam nisso. Ao invés disso, as pessoas fazem como eu fazia. Elas decidem. Eu quero ficar em boa forma. Fitness. Elas decidem que vão ficar saudáveis. Elas decidem que deu, que chega, agora vai. Que vão perder peso de uma vez por todas. Então, começam um plano mental do que fazer. Pesquisar, procurar, talvez comprar um livro, talvez vão lá pagar 12 meses de academia, daí ficam decidindo o que posso comer, o que não posso, comer isso pode, isso aqui não pode, e como vão se exercitar, decidem tudo certinho e finalmente começam. Vem o dia 1. Elas se sentem muito bem, elas comem certinho, elas se exercitam. Aí, passando umas 2 semanas, lá estão elas com um prato na mão, olhando o buffet, prestes a decidir o que vão comer e dependendo da força de vontade, elas vão escolher o brócolis ao invés da batata frita. Elas já sabem que tem água ou refri mais pra frente, que tem uma sobremesa inclusa lá no final. Decidindo tudo e dependendo 100% da força de vontade. Então, ter esse plano certinho do que vai comer ou não comer e como vai se exercitar, isso deixa todo o peso das escolhas para uma parte do seu cérebro, chamada córtex cingulado anterior. E o córtex cingulado anterior é pessimamente equipado para tomar decisões por você, dia após dia, mês após mês, ano após ano. Então vamos conversar um pouco sobre o que é a força de vontade. E eu te prometo, o segredo para se tornar magra, livre e feliz está em entender muito bem o que é a força de vontade e em criar um plano de ação certeiro para tirar esse peso das escolhas da força de vontade. Então, fundamentalmente, força de vontade existe, é uma energia, algo que utilizamos para várias tarefas e que pode se esvaziar. É o que demonstrou um estudo de Roy Baumeister em 1998. Um estudo quase que cruel, chamado de O Experimento de Radite e Chocolate. Ele separou 67 pessoas em 3 grupos e as pessoas deveriam vir para o experimento com fome. Deveriam ter pulado uma refeição. Os grupos 1 e 2 entravam na sala A e lá já estava uma mesa com cookies de chocolate recém-assados e outros chocolatinhos. E o grupo 1, ele permitiu comer as guloseimas. Já o grupo 2 deveria se controlar, usar a força de vontade e comer uma porção de radite. Aquela salada de folha amarga, sabe? Já o grupo 3 chegou com fome também, mas foi direto para a sala B. Os grupos 1 e 2 foram para a sala B após comer. Então, nessa sala, eles deveriam resolver problemas e enigmas de geometria e eram impossíveis na verdade. O Dr. Roy e os colegas queriam medir quanto tempo as pessoas iriam persistir tentando resolver os enigmas. Os resultados foram inesperados e dramáticos para os cientistas. As pessoas do grupo que comeu radite e, portanto, tiveram que se controlar frente aos cookies de chocolate foram as primeiras a desistir dos enigmas geométricos. Elas, em média, ficaram tentando por 8 minutos, antes de se frustrar e desistir. E o grupo que não precisou resistir, não precisou utilizar a força de vontade e pôde comer os cookies, esses duraram pelo menos 2 vezes mais, de 18 a 20 minutos tentando. Pode não parecer muita diferença, 8 ou 19 minutos, mas para o mundo da ciência, em média, isso é uma diferença brutal. E esse foi apenas o início. E pelo menos 1.282 outros estudos se basearam nesse, em todo tipo de área, desde o comportamento do consumo até o comportamento criminal. E eles são unânimes na descoberta central. Toda vez que utilizamos nossa força de vontade para uma tarefa que exige autocontrole, seja ela tomar decisões, como por exemplo, pensa no teu WhatsApp, quando você abre ele e vê aquele monte de mensagens e tem que ver de quem é, porque falou, o que quer, se vai responder, agora ou depois.
Se depende de outros ou de outras coisas, se vai mandar áudio ou escrever ou foto. Só aí, olha quantas decisões tomamos. Ou ao monitorar as nossas emoções. Quem tem filho sabe, eu tenho meu afilhado. Eles podem se machucar, se desesperar, mas nós temos que manter a calma, explicar que tudo vai ficar bem, ou eles dão um baile na gente e temos que nos controlar e resolver bem. Certo, tomar decisões, controlar nossas emoções. Também ficar cuidando de como nos apresentamos em público, ou falamos com as pessoas, ou para fazer uma apresentação sem errar, sem ficar fazendo isso também gasta força de vontade. E eu sei que parecem tarefas completamente diferentes, incluindo simplesmente resistir à tentação de alguma comida. Tipo, os coitados que tiveram de comer radite. Eles estavam resistindo a uma tentação. Todas essas tarefas ativam a mesma parte do cérebro e todas exigem autocontrole, ou seja, nos sugam da nossa força de vontade. E nós ficamos dependendo do que eu chamo de síndrome do 1% de bateria. Como se a sua força de vontade fosse a bateria do seu celular. Ela vai gastando e quando você menos espera, está já com o prato na mão no buffet. Seu cérebro está no 1% de bateria e já não quer decidir, ter autocontrole. E a nossa cabeça começa a racionalizar. De repente hoje é um dia bom para batatas fritas. Ou, faz um tempo que eu não tomo nenhum refri. Sabe que eu não pego uma sobremesa? Hoje iria muito bem um docinho. Ou você sai à noite, hoje eu estou aqui com as minhas amigas, eu mereço esse petiscão, esses nachos, esses drinks, essa sobremesa. É uma boa noite. Eu fiz tudo certinho a semana toda. Ou eu me exercitei mais cedo, ou eu mereço um sorvete com as crianças. É assim, chega de decisões. Nosso cérebro está no 1% e começamos a inventar histórias, razões e pensamentos justificando tudinho. E sem saber, acabamos de nos tornar vítimas da síndrome do 1% de bateria. Então, essencialmente, a força de vontade existe e é como a bateria do seu celular. E dependendo da tarefa, essa bateria é consumida muito rápido. É recarregável, claro, mas pode esvaziar muito rápido também. Tudo dependendo das várias tarefas do nosso dia a dia, controle das emoções, resistência às tentações e entre outras. E olha, você pode passar muitas horas do seu dia se controlando e resistindo a tentações. É claro que isso vai sugar a sua força de vontade. Isso vai te deixar num estado de vulnerabilidade que nem imaginava que existia. Não existe um sinal, um plim do micro-ondas, um aviso de sua bateria está em 1%. A única dica ou aviso conhecido e que pode realmente te ajudar a identificar que chegou no 1% é aquela sensação de que aumentaram o volume do mundo, sabe? Que os outros parecem agitados demais, que o volume parece alto. Fora isso, nada parece indicar que você está sem força de vontade. Então você pode estar numa boa, fazendo as suas tarefas diárias, em casa, no trabalho, no transporte, mensagens no celular, e-mails, daí vem o almoço, ou o break, ou o café da tarde, ou a reunião, ou o encontro com as amigas, ou as festinhas, ou a viagem, ou no trânsito voltando para casa. Isso ali te sugando a força de vontade. E nesse momento ter que decidir a janta? Que piada cruel! É nesse exato momento que estamos sem força de vontade. É aí que o mundo resolve exigir que você decida o que comer. E daí nos tornamos vítimas da síndrome do 1% de bateria. E estamos bem mais inclinados a tomar uma decisão que não estava nos planos. Ou que não seria nenhum problema decidir caso estivéssemos no nosso estado 100% de bateria, se sentindo bem e descansada. E muitas vezes acabamos fazendo escolhas com a nossa força de vontade a 1%. Então essa é a síndrome do 1% de bateria e esse é o maior erro de quem quer começar a perder peso. Mas então, Ju, quais são as alternativas? Eu preciso viver. Como que eu não caio vítima da síndrome do 1%? E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como manter essa bateria bem cheia, como carregar essa bateria e se planejar para ter carga quando precisar. Pois tem um sistema, um método que garante você quase nunca tenha que depender somente da sua força de vontade para fazer as suas escolhas. E gente, esse é o segredo da perda de peso sustentável e a longo prazo, para sempre. Então vamos conversar sobre esse sistema que tira da sua força de vontade o fardo de ter que se decidir. É um sistema realmente poderoso. E só para ilustrar o quanto, eu quero que você imagine.
Imagina que existe uma maneira para você construir a sua vida de forma que você pudesse fazer algo 2 vezes por dia ou até mais e nunca falhar. Tipo, nunca esquecer, nunca se atrapalhar, nunca deixar de fazer, nunca fazer errado. Você consegue imaginar isso? Ter algo assim tão definido, tão certo que você poderia fazer com total consistência, não importa o que aconteça, não importa o quão tarde seja, o quão cansada você está, não importa o seu humor no momento, não importando quanta força de vontade você tem restando? Consegue imaginar isso? Eu quero propor que você consegue sim. Você escovou os dentes essa manhã? Você escovou os dentes ontem à noite? Você acha que vai escovar os dentes hoje à noite, sem falta? Bom, como é que você faz isso com tanta consistência? Você acorda todo dia de manhã e pensa e fala, é hoje. Hoje sim, eu vou escovar os meus dentes 2 vezes. Vou escovar agora cedo sem falta e de noite sem falta. Hoje eu não vou falhar. Você coloca uma nota no espelho do banheiro que diz, escove os dentes. Como que você consegue com tanta consistência? Eu não tenho certeza, acho que já faz uns 2 anos que eu escovo os dentes sem falhar nenhum dia. E como que isso é possível? E a resposta é que não dependemos da nossa força de vontade para escovar os dentes. Nós dependemos de um sistema que é muito mais poderoso. É o nosso cérebro automático. Automatizar é incrível e logo que algo se torna automático, você não precisa decidir nem utilizar força de vontade alguma. E de fato, o fardo mental se torna quase zero. Deixa eu te dar um exemplo do quão poderoso é esse sistema. Você lembra do primeiro dia que dirigiu um carro? Do momento que tinha que sair de uma estrada para outra? Que tinha que olhar os 2 lados, engatar a marcha, esperar o momento certo, acelerar e ir soltando a embreagem? Isso enquanto girava o volante para fazer a curva? Enquanto já pensava no momento da segunda marcha e o trânsito mais à frente e atrás e os pedestres. Lembra do tamanho do estresse? De usar 100% do seu foco? E agora? Como é que é? Simplesmente vai, certo? Você faz enquanto troca o rádio, conversa. Você nota a diferença? Você praticou isso até se tornar automático. Então, o sistema que pega essa parte automática do cérebro e coloca ela a serviço dos nossos hábitos alimentares, eu chamo de pilares sólidos do 5P8S. Pilares sólidos não negociáveis. Mas como assim? São fundamentos simples e poderosos, definições. Como um fumante que resolve parar de fumar. Ele fala, deu, não fumo mais. Ele definiu não fumar. Eu não fumo, ponto. Não importa se está na casa dos amigos, numa sexta-feira à noite. Se ele não respeitar esse pilar sólido e definido, então ele não parou de fumar. Nos Alcoólicos Anônimos, eles têm definido pelo menos o pilar sólido de que você simplesmente não bebe, ponto final. E esses pilares sólidos existem para que levemos a sério a transformação que buscamos para nós. Imagina poder ter resultados confiáveis e consistentes. Não seria muito bom? Quem não quer isso? Quando se trata da sua comida, do seu peso e da sua saúde, você não quer resultados confiáveis e consistentes? Para isso que servem os pilares sólidos do 5P8S. Mas Ju, a gente tem que comer para viver. Para que definir as coisas assim, tão certinho? Tá bom. Mas você não precisa de balas e pirulitos para viver. Você não precisa de fast food para viver. Claro que temos que comer comida para viver, mas não certas comidas para viver. E eu utilizo esses pilares sólidos para me alimentar desde 2014 e eu emagreci e passei de roupa tamanho M para P, de calça tamanho 42 para 36 e agora eu gasto quase todo o meu tempo ajudando outras pessoas a seguir esses pilares sólidos. E é um sistema incrivelmente poderoso, pois te dá clareza de escolhas, reduz a confusão e te deixa menos vulnerável. Assim, não tem que ficar fazendo escolhas na hora, sem saber se está na síndrome do 1%. E as decisões que temos que tomar são automatizadas, fazem parte do sistema, estão nos pilares sólidos do 5P8S. E eu posso te falar um pouco dos 3 aspectos do 5P8S. O primeiro aspecto são os pilares sólidos, mas eu vou entrar mais em detalhes no vídeo 3. O segundo aspecto é planejamento e preparação. E é isso que vai te dar segurança, se planejar e se preparar. Isso reduz a quantidade de escolhas e decisões a tomar
E quando é sobre a nossa comida, menos é mais. Antigamente, tínhamos café, almoço e janta para definir. Agora tem comida por tudo, por todo lado, a todo momento, de todo preço, para todo gosto, de todo tamanho, para agora, para depois. E depois de entender sobre a síndrome do 1% e com toda a comida assim disponível, não faz sentido pensar que em algum momento do dia poderemos estar sem força de vontade e acabar decidindo errado? Por isso que preparar e planejar simplifica tudo. Traz a quantidade de decisões diárias sobre comida para quase zero. E como fazemos isso? Simples. Anotamos nossa alimentação na noite do dia anterior. Sempre. Dica rápida. Compra um pequeno caderninho, um diário alimentar, gruda ele na geladeira ou no micro-ondas, algum lugar que lembre. Deixa uma caneta ali junto com ele e assim que terminar de jantar, pega o seu diário, abre a geladeira e vê o que tem e define o que você vai comer amanhã, com precisão. Daí, quando acordar, se necessário, já prepara a comida antes, embala e leva junto se precisar. Assim, quando você estiver por aí, no meio do seu dia, a comida mais nutritiva, a melhor opção, a sua opção, aquela que está mais alinhada com os seus pilares sólidos, a que vai te fazer ficar magra, livre e feliz, é a que está bem ali, pertinho de você. E está pronta, e você anotou ontem, e anotou que comeria exatamente isso, e já se imaginou também. E ali está, chegou a hora de comer, maravilha, estou pronta. Agora que você tornou o que era uma escolha em algo automático, é aí que você vai sentir que toda essa transformação é possível. Como escovar os dentes. Aliás, à noite, logo antes de escovar, você estará anotando a comida do seu dia seguinte. E pela manhã, logo após escovar os dentes, estará embalando ou preparando o que planejou. Daí você sai para o seu dia e cumpre o plano. Volta para casa tranquila com a sua alimentação e foi automático como escovar os dentes. E voltando aos 3 aspectos, 1. Os pilares sólidos, 2. O planejamento e preparação e o terceiro é os hábitos e rituais. E se for pensar, isso ramifica dentro dos outros 2 aspectos. Se você segue pilares sólidos, não se dobra. Se você busca automatizar com preparação e planejamento, onde tudo acontece como escovar os dentes, isso tudo com certeza formará novos hábitos e rituais. Então os 3 aspectos se ajudam mutuamente. Mas tem gente que ainda tem dúvida. Será que eu ainda não seria vítima das tentações? Mesmo tendo a minha janta comigo, daí vem o pessoal e convida, bora comer uma pizza? Ou quando alguém traz umas guloseimas da padaria no meio da tarde? E agora? É verdade. Mesmo que você tenha tudo preparado, escrito ali contigo, mesmo assim existem as tentações. A vida prega peças, o universo põe desafios. Não será perfeito. E agora, o que fazer? Bom, é aí que entra o que eu chamo de plano de emergência. E realmente é um plano. E eu tenho ele escrito. E eu recomendo que você escreva também. Escreve agora. Pausa o vídeo, pega papel e caneta e volta. Eu espero. Você vai anotar exatamente a ação que irá tomar quando se sentir tentada a desviar do seu planejamento. Então, deixa eu compartilhar contigo algumas sugestões, pode ser? É que, na verdade, existem muitas coisas que comprovadamente regeneram a sua força de vontade. Na hora, literalmente te reenchem de força de vontade. Te tiram do 1% de bateria. Isso não é incrível? A primeira é a conexão humana. Então, no momento de tentação, você pede licença, sai um pouquinho, puxa o celular e manda uma mensagem para alguém que te dê suporte ou liga para essa pessoa. Ou se você estiver no 5P8S, tem a comunidade fechada lá no Face. Você pode entrar lá, postar, eu vou ler e as meninas também vão comentar, todo mundo. E logo você está de bateria cheia. E lá no 5P8S eu recomendo que formem duplas. Assim elas podem trilhar esse caminho juntas e entrar em contato caso algum obstáculo apareça. Elas se ajudam. Esse seria o meu primeiro passo dentro do meu plano de emergência, se conectar com quem se importa. É lindo como isso funciona e nos preenche de força de vontade para continuar. A minha segunda sugestão seria um pouco de meditação. Mesma coisa, pede licença, sai um pouquinho, sai da confusão, vai ao banheiro, senta e durante 3 minutos se concentra em apenas respirar fundo, respirar, focar, soltar e respirar.
Se você é religiosa, também serve fazer uma oração. Isso também funciona. Esse seria o meu segundo passo no plano de ação. O número 3 é a gratidão. E as pesquisas mostram que cultivar um coração grato recarrega a sua força de vontade. Isso funciona melhor escrevendo. Então, faça uma lista de 5 coisas pelas quais você é grata, sentir-se agradecida, pensar em coisas para ser grata. Isso vai tranquilizar o seu coração muito rápido. E a quarta sugestão é: seja útil, faça algo pelos outros. Esquece um pouquinho de pensar em si mesma, tira o foco de si e já pergunta: posso ajudar em algo? É que os desejos e as tentações têm muito de domínio interior, de pensar para dentro. Às vezes ficamos presos em pensamentos repetitivos dentro da própria cabeça. Então, foco nas outras pessoas e busque ajudar, ser útil. Às vezes isso significa ir lá conversar com alguém que esteja sozinho, levar ou talvez lavar alguns pratos, servir bebidas, ir brincar com as crianças nas festas de família. Então, essas são algumas sugestões para o seu plano de emergência. Mas eu sei das minhas pacientes e alunas que as opções são muitas. Tomar um banho relaxante, sair para dar uma volta, uma caminhada, escutar uma música, tocar algum instrumento musical, ou mesmo ler um livro. Você talvez tenha um hobby, algo que seja maravilhoso para você. Vai fundo, coloca lá no seu plano de emergência. Mas faça mesmo, escreve lá 5 coisas que você vai fazer quando a tentação bater. E eu acredito que entre a ação 1 e a 5 você já estará livre do desejo ou vontade que bateu. Então, o maior erro de quem quer começar, o erro que te impede de perder o peso excessivo e manter esse peso ao longo prazo, é depender totalmente da força de vontade. Entender a síndrome do 1% de bateria, ou seja, o esvaziamento da sua força de vontade, é realmente a chave, o segredo, a magia por trás do emagrecimento duradouro. Faz 5 anos que eu cheguei ao meu peso ideal e mantenho desde então. Isso faz de mim 0,1% da estatística, 1 em 1000 pessoas. Isso é muito louco. Como pode perda de peso a longo prazo ser tão difícil de acontecer? E a síndrome do 1% de bateria faz todo o conhecimento convencional de nutrição dar com a cara no muro. Perda de peso não é sobre contar calorias, fracionar as refeições com menos comida, passar fome o dia inteiro, mesmo que comas de 3 em 3 horas. Isso, além de ser cientificamente comprovado como ineficiente, vai complicar muito o seu planejamento. Além de refeições de verdade inteiras, ficar planejando pequenos lanches e snacks, pensar em comida o dia todo, terminar a refeição com fome e já pensando na próxima oportunidade de comer, essa escravidão que é depender do relógio te dizer a hora que deve comer. Como se o seu corpo não fosse perfeitamente equipado para regular as suas reais necessidades fisiológicas e metabólicas. O que eu quero dizer é que quando o seu corpo recebe comida o tempo todo, de hora em hora, ou de 2 em 2 ou de 3 em 3 horas, ele perde a oportunidade de usar a sua reserva especial de energia. Sabe o que é essa reserva especial? As suas gordurinhas. É como o tanque de combustível do seu carro. Se você ficar enchendo e completando a cada posto de gasolina, de combustível que vai vendo pelo caminho, nunca chegarás na reserva, nunca usarás o teu estoque de gordura. Porque o corpo está o tempo todo no estado alimentado, recebendo doses de energia o tempo todo. Ele só vai usar a sua reserva, o seu estoque de gordura corporal, quando estiver no estado não alimentado. Não faz sentido comer a cada 3 horas para emagrecimento e nem para manutenção de saúde. Não faz sentido comer sem sentir fome, beber sem sentir sede, usar um casaco sem sentir frio, usar guarda-chuva porque a chuva pode vir um dia. Sabe? O seu corpo foi equipado com todas as sinalizações que te avisam o que deve ser feito. Sono? Vá dormir. Frio? Se aqueça. Calor? Refresque-se. Cansaço? Descanse. Febre? Se cuide. Vontade de fazer cocô? Vai lá. Xixi? Vai lá. É sede? Beba. É fome? Então coma. Perda de peso não é sobre comidas que prometem benefícios extraordinários, sem de fato terem comprovações extraordinárias. Você não precisa daquela comida super exótica, toda diferentona, que só tem do outro lado do mundo e que para conseguir uma pequena porção é preciso deixar as suas economias lá. De jeito nenhum, é bem o contrário disso. Comer bem não deve ser sacrificante, não deve ser raro e nem caro.
Você não precisa dessas coisas, só precisa de comida da natureza, de natureza local, comida íntegra, e não precisa ter medo da gordura presente nos alimentos. Esse tipo de gordura é natural e te ajuda a absorver melhor os nutrientes, a ficar satisfeito por muito mais tempo e a queimar a sua própria gordura corporal. Quem te leva a desconfiar da comida perfeita que a natureza nos oferece é a indústria de alimentos. Desconfie da indústria de alimentos. Perda de peso não é sobre coma menos e se exercite mais. Isso dá muita fome, além de te deixar mais cansado. Exercício pode até atrapalhar. Se você não tiver o exercício bem redondinho, definido e já acontecendo com tranquilidade há tempos na sua vida, ele vai sugar a sua força de vontade e criar a racionalização perfeita. Agora que malhei, nossa, eu mereço essa recompensa, eu mereço essa comida. Ou mesmo o contrário. Já que eu não malhei hoje mesmo, eu vou comer esse docinho aqui, essa besteirinha ali, e amanhã eu queimo tudo na academia. E com o tempo, já que estou pagando a academia, mas nem malhando eu estou indo, de nada adianta cuidar da minha dieta. E, bom, no fim, acaba sem controle nenhum, acaba não fazendo nenhum e nem o outro. Também, o objetivo agora é utilizar a sua força de vontade para se alimentar corretamente, planejar, preparar e cumprir. E ao fazer isso, passo a passo, ir criando hábitos automáticos, descobrindo essa sua nova identidade pessoal para se tornar mais magra, livre e feliz. Bom, daqui a alguns dias eu vou abrir as inscrições do 5P8S para algumas poucas pessoas que quiserem disputar uma vaga. E você pode descobrir essa sua nova identidade pessoal para se tornar mais magra, livre e feliz. E estamos chegando ao fim desse vídeo 2. Foram muitas dicas, se precisar assista novamente. No próximo vídeo, no vídeo 3, eu vou te dar um mapa para baixar e segui-lo passo a passo para ter um gostinho do meu método e como tudo fica cada vez mais fácil. E para finalizar, eu quero te pedir uma coisinha. Rola essa página para baixo, rola ela e deixa um comentário com a sua maior dúvida, o seu maior medo. Eu estou lendo cada comentário e vou fazer o possível para responder todos os comentários que eu conseguir. Então é isso, eu te vejo lá no vídeo 3 e se você quiser ser a luz na vida de alguém, compartilha isso para alguém que realmente precisa dessas dicas. É sempre bom a gente ajudar, tanto as pessoas que a gente gosta, assim como as pessoas que a gente ama. E não esquece de deixar um comentário aqui embaixo com o seu maior medo. Um beijo e até o próximo vídeo.